Como deve ser a relação entre o gerente do projeto, PO, e cliente em um projeto de software? Vamos passar por esse tema aqui, porque ele é muito importante. Na última vez eu fiz um conteúdo similar sobre como deve ser a relação entre o gerente do projeto, o Scrum Master e o PO. Como que eu posso dizer? Deu muito bom, assim, as pessoas gostaram, tanto os alunos aí do GHS, quanto as pessoas no YouTube. Esse conteúdo não tá mais lá no YouTube, né? E agora eu quero falar sobre essa relação, né, entre o PO, o gerente do projeto, e o cliente, tá? Então, a motivação para esse conteúdo é justamente o que eu comentei. Eu vou compartilhar o mapa mental aqui, e aí depois vocês podem ter acesso a ele respondendo o NPS aqui na descrição do vídeo, tá? Então, dia 25/7 ali eu fiz um conteúdo que fez muito sucesso sobre isso, né? Então as pessoas têm muita dúvida sobre essa relação aqui, PO, Scrum Master e gerente do projeto. E o sucesso desse conteúdo me fez ter vontade de fazer um outro, né, com esse título. E a minha aluna Patrícia até pediu para falar sobre OKRs e releases. Olha só que coincidência, hein, Patrícia? Você está aqui ao vivo hoje. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Sobre OKRs, sobre releases, porque tem muito a ver com essa relação entre o PO e o cliente, né? Assim, no caso da Patrícia ali, por exemplo, não sei nem se eu posso falar, Patrícia, mas enfim, não sei nem se é você também, se você é a Patrícia, minha aluna, acho que sim, né? Se puder mandar no chat aí. Sim. É, enfim, mas o que acontece? Você tem ali o PO como cliente, né? Então, é uma situação bem específica, mas eu vou explicar bastante sobre isso, acho que pode ajudar você, também outras pessoas que vão ver posteriormente esse vídeo, tá? Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui para a gente ir pegando parte por parte, tá? E aí, se quiser fazer qualquer pergunta, quem tá ao vivo aí, só fazer, mandar no chat ou levantar a mão e a gente vai conversando a respeito, tá? Então, primeiro ponto, ó, o que que é um papel? Então, um papel, muitas pessoas não sabem, né? Eu, quando comecei a entender conceitualmente o que que é um papel, foi muito importante, por quê? Porque você começa a entender que dentro do projeto, até mesmo dentro da mesma empresa, os papéis podem ser diferentes. Apesar de ser a mesma empresa, às vezes, apesar de ser a mesma equipe que está fazendo, os papéis podem ser diferentes, né? Então, antes eu confundia de uma forma assim, que não óbvia, mas para que quando você entende, vira óbvio, papel com responsabilidade, né? Então, pô, como que pode o PO ser cliente? Acontece. Em alguns contextos acontece. Às vezes o PO é o gerente do projeto. Às vezes o PO, ele é o gerente do projeto e o Scrum Master junto, só tem um cliente. E às vezes ele é o dev também. Então perceba que o nome do papel não diz muito, né? Ah, fulano vai estar como PO, fulano vai estar como gerente do projeto, fulano é o cliente. Então, assim, isso não significa muita coisa. É importante ter a visão do papel, mas não significa muita coisa, tá? É só um nome de um grupo de responsabilidades. Então, muitas pessoas erram aqui, né? Elas só chegam no nome do papel e não estruturam as responsabilidades. Agora, o que que são as responsabilidades desses papéis? A gente vai desdobrar aqui conforme o método GHS, tá? Então, veja só, o gerente do projeto, eu não vou ler cada uma das partes aqui, mas se você quiser depois ficar com esse mapa mental, é só responder o NPS dele, tá? Mas veja só, aqui você tem o nome da responsabilidade, tá? E dentro tem uma descrição dela, tá? Então, veja só, o gerente do projeto é responsável por planejamento e design. Então, ele precisa fazer um plano, precisa definir objetivos, né? Estruturar os benefícios. Teoricamente, é isso que ele vai fazer. Ah, eu posso ter o cliente fazendo isso? Sim, mas o fato da pessoa contribuir, digamos assim, não significa que ele é o responsável final, tá? E aqui você já começa a entender que muitos problemas de atividades sobrepostas podem acontecer se você não tem claro as responsabilidades de cada papel, né? E especialmente hoje em dia, quando existe muita agilosidade, como eu falo, né? Os agilosos aí, os agilistas ansiosos, eles acham que, ah, não, isso aí tá claro, pô. Se o cara é PO, ele é PO. Só ler lá o Scrum Guide, pô, será? Né? O Scrum Guide não prevê, por exemplo, que o PO pode ser o cliente. Ele não prevê que o PO pode ser o Scrum Master. Ele só fala lá as responsabilidades. O que que você faz num contexto como esse? Como que você adapta?
né? Então é importante você ter essa visão complementar ao Scrum Guide, você ter um método que abrange tanto a direção e gestão do projeto e entrega do produto, né? Então, quando eu fiz aquele conteúdo, aquele outro lá que não está mais disponível no YouTube, ele está só para alunos do GHS, mas quando eu fiz aquele conteúdo que é o 20, né, sobre a diferença entre PO, Scrum Master ou gerente do projeto, eu falei sobre isso, né? Para você entender mesmo, não é só pegar a descrição das responsabilidades, você precisa entender o nível de gestão que cada um atua, né? Então, o gerente de projeto é responsável por planejamento e design, gestão da equipe, gestão de riscos e problemas. Dentro daqui tem um texto descrevendo que, beleza, o GHS prevê isso, mas você deve adaptar. Né? Até os alunos dessa minha nova solução, que eu lancei recentemente, né, para você conquistar organização e produtividade nos seus projetos em menos de 5 dias, você já tem uma visão geral, você aprende a estruturar isso aqui, mas você entende na primeira aula, inclusive, que isso aqui é bom para quê? Para que você cumpra um princípio importante de papéis e responsabilidades bem definidos. Então, não adianta ter isso aqui muito perfeitinho e não usar. Ou ter isso aqui só no papel e não melhorar continuamente. Ou eventualmente nem saber por que isso aqui, entendeu? Então, é fundamental você seguir isso para cumprir o princípio, tá? Então, esse que é um ponto fundamental, beleza? Então, a gestão da equipe uma categoria de responsabilidade importante, né? Agora, veja, gestão de riscos e problemas é um outro ponto importante, né? Monitoramento e controle. Isso aqui, gestão de riscos e problemas, é uma coisa que praticamente todo mundo faz, mas a responsabilidade final é do gerente do projeto, né? Monitorar e controlar o projeto, né? Gerenciar as mudanças, fazer a gestão da comunicação, né? Então, pô, garantir que a comunicação seja boa, garantir as reuniões de status, planning, review, retrospectiva. Né? Segundo o GHS, é o gerente do projeto que faz isso. Né? As entregas, ó, garantir que os entregáveis estejam completos, testados e validados. Se você for pegar o Scrum Guide, vai falar que é o PO, né? Mas no GHS é o gerente do projeto porque tem essa função atuando, né? Engajamento das partes interessadas, ó, expectativa dos stakeholders. O PO é um dos stakeholders importantes, o cliente também, né? E encerramento do projeto. Então aqui é um exemplo, tá? De grupos de responsabilidade que o GHS traz para que você cumpra bem esse princípio, mas você deve adaptar entendendo que é importante você cumprir esse dentre os 7 princípios de qualquer projeto de software, que eu não vou aprofundar muito agora. Se você quiser saber mais, no final eu mostro ali como, tá bom? Então isso aqui são as responsabilidades do gerente do projeto. Agora já o Product Owner, quais são as responsabilidades dele? Ó, antes de eu falar sobre cada uma delas aqui, que nem vai ser muito relevante, eu destrinchar, porque é um material que vocês vão ter acesso depois, ó. Se você usa, por exemplo, o agente do gestão de software, né? Diferente de você ir lá e perguntar para um chat GPT da vida, quais são as responsabilidades do Product Owner? Ele vai tentar pegar do Scrum Guide, vai errar, né? Se você pegar do gerente do projeto, eu testei, né? Quando eu estava fazendo esse material, fui lá, comparei do agente e do GPT padrão e vi que é muito diferente, né? O GPT padrão ele traz uma resposta que às vezes é alucina, ele traz um resumo, né? Que não faz muito sentido. Então, se você for pegar o Product Owner, vai falar, ó, no método de gestão de software, que é inspirado no Prince 2 Agile, por exemplo, né? O papel do Product Owner não aparece com esse nome, mas suas funções estão muito próximas à do usuário sênior e de partes das responsabilidades do gestor de qualidade. Então, o gestor de software tem esses dois papéis, o usuário sênior e gestor de qualidade, que mostra lá quais são as responsabilidades dele, né? Mas o PO é próximo disso, tá? Então é uma resposta importante você entender. Então veja, quais são as responsabilidades do PO? Ó, ele representa os usuários do negócio. Então o PO ele é a voz do cliente. Ele garante que as necessidades dos usuários finais sejam traduzidas em requisitos claros. Né? Ele atua como ponte entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Ele representa o usuário do negócio. Ele gerencia o backlog do produto. E aqui já começa um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes é o cliente que paga. Ó, eu que pago a conta, né? Eu que sou responsável aqui. Então é difícil o cara aceitar uma inserção, uma exclusão de característica, porque a palavra final é do PO, entendeu? Mas ele gerencia isso. Então, é fundamental entender que a responsabilidade é dele, tá? Definição de requisitos e critérios de aceitação. Então, essa definição, se olha, se o requisito está bom ou não, se tá mais ou menos, teoricamente é o PO que precisa fazer, né? Tomada de decisão sobre quais coisas entram, né? Sobre a priorização do backlog.
acompanhamento e validação, né, se tá de acordo. Então, perceba, ele é uma responsabilidade, entre aspas, abaixo do gerente de projeto. O gerente de projeto é responsável final, mas o PO ele está ali para atuar na configuração do produto. Né? Por isso que é importante aquele outro conteúdo, que infelizmente quem não é aluno não vai conseguir ver, mas esse outro conteúdo aqui, você consegue entender, né, a diferença entre o PO, o Scrum Master e o gerente de projeto, tá? Então, ele tá naquele nível abaixo de entrega do produto, né? Então ele acompanha, valida e garante também a entrega de benefícios. Por quê? Porque ele configura o produto conforme os benefícios, tá bom? Agora, consideração final, né? Veja só, no GHS, essas responsabilidades estão ligadas a dois papéis, ó, usuário sênior e gestor de qualidade. Então, para você entender, ó, uma visão geral é que é o seguinte, ó, o PO no ágil, digamos assim, ele é diferente, né, parecido com o usuário sênior no GHS, com o apoio do gestor de qualidade. E aí ele fala, pô, o agente, né, quer que eu monte um mapa comparativo, né, entre o PO e o Scrum Master? Então, no caso, não. Mas eu estou mostrando aqui para você que o agente do GHS, ele te dá essa informação, mas você precisa seguir exatamente? Não, você precisa adaptar, por isso que a inteligência artificial é poderosa, tá? Mas eu acho que assim fica claro já a diferença entre o gerente do projeto e o PO, e eu já até passei um outro conteúdo sobre isso, né? Então é similar ao usuário sênior e gestor de qualidade, mas é importante que você tenha claro aqui. Se você, não vou usar a descrição do GHS, eu quero usar o Scrum Guide à risca. Então tá, então segue. Mas entenda que pode ter conflito se você não entender a visão do cliente, tá? Esse aqui é o maior desafio. O gerente de projeto PO até fica mais fácil. Agora, o cliente já é mais complicado. Por quê, ó? No GHS, o cliente pode estar representado de duas formas, ó. Como a voz, como o usuário sênior, que é a voz dos usuários finais do projeto, certo? Como parte interessada externa, quando o projeto é feito por um cliente contratante, ou em ambos os casos, o cliente tem responsabilidades bem definidas dentro do ciclo de vida do projeto. Então percebe, o cliente quando ele entra ali com uma responsabilidade, uma corresponsabilidade de gestão e ele pega a mão na massa, ele olha requisito, ele aprova a característica de qualidade. Quando o cliente se envolve muito no projeto, ele acaba praticamente sempre tendo sobreposição com o PO, né? Porque se você for pensar, o cliente, ele basicamente precisa falar o impacto de negócio, montar o business case junto com o gerente do projeto e falar, beleza, me entreguem isso. E eu vou garantir que quando estiver pronto, eu vou correr para homologar e colocar em produção e gerar evidências de que está gerando impacto. O cliente, teoricamente, é só isso que ele faz. Ele não fica priorizando backlog, entendeu? Ele não fica olhando especificação técnica, a não ser em cenários específicos, né? Mas e aí, o que você faz quando o cenário específico vem? Aí você precisa destrinchar papéis e responsabilidades. Eu vou pegar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do mapa mental e colocar no meu contexto? É claro que não. Isso aqui é um direcionamento. O ideal é que você tenha alguém para te guiar. Seja um agente, seja um método, seja um mentor, né? Seja as pessoas aí ao seu redor. Olha, gente, eu vi aqui essa visão aqui. Poxa, o conteúdo mostra que o PO é assim, o cliente é assado. Vamos adaptar aqui, entendeu? Então, assim, eu tô falando para você ter um direcionamento, ter um mentor, ter um método, um agente de IA treinado, porque é mais fácil. Mas se você usar a própria inteligência coletiva aí do seu ambiente de trabalho para pegar isso aqui e falar o que que a gente vai adaptar, pode ser o suficiente para um começo, entendeu? Então é importante olhar, porque a sobreposição de PO e cliente é muito comum, né? Então veja, ó, ele define requisitos e prioridades também, né? Aí, veja a sobreposição com o PO. Agora, um ponto importante, ele participa da governança. Por quê? Porque, em muitos casos, ó, ele aprova o business case, o plano do projeto, ele pode aprovar mudanças significativas, entende? O PO ele é responsável por um aspecto do produto. Você pode ter, dentro de um projeto, vários POs, tá? Porque você está entregando várias transformações dentro de uma área, e um cliente só, que é responsável por todas, entende? Então, por isso que eu sempre falo que o Scrum Guide ele é insuficiente para cenários complexos. E eu não acho que o Scrum Guide é ruim por conta disso. Ele só não, como que eu posso dizer, não tem essa finalidade de abranger todos os cenários possíveis, entendeu? Por isso que você precisa de um método mais robusto, como por exemplo o GHS, como por exemplo o Prince 2, né? Que fala, tá aí, e um cenário que eu tenho uma grande área de negócio, vários product owners e várias transformações tecnológicas, o que que eu faço? Entende? Então, a palavra do cliente, ela pode se sobrepor à do PO em alguns casos,
Por quê? Porque é a área dele que vai receber aquele produto bom ou ruim, tá? Mas, é claro, existem casos específicos, enfim, você precisa ter uma noção do que você está fazendo, você precisa ter um método robusto e um direcionamento, se possível, né? Para você atuar adequadamente. Ele participa da governança, ele garante alinhamento com o negócio, né? Pô, ele está dentro do negócio, então ele confirma que o projeto atende aos objetivos estratégicos, né? Valida se os benefícios fazem sentido para a operação. Ele tem que ter disponibilidade de comunicação, né? Então isso aqui é um desafio muito grande. Às vezes o cliente não tem disponibilidade para usar o produto, para dar feedback, para aprovar as coisas, né? Avalia e aceita os entregáveis, afinal de contas chegou lá na mão dele, e colabora com a gestão de benefícios. Isso aqui, ó, é a responsabilidade mais importante do cliente, tá? Estou até procurando um sinalzinho aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui é o mais importante, colaborar com a gestão de benefícios. Beleza? Fundamental vocês ficarem de olho nisso. E aí, uma consideração final, ó. Novamente, no GHS, ele é o usuário sênior e também ele é o executivo, às vezes, porque ele é o cara que está colocando dinheiro ali para que a transformação tecnológica aconteça na área dele, beleza? Então, assim, fundamental essa visão sobre o que é, entendendo que, assim, beleza, que isso já não tem um direcionamento para poder adaptar no seu contexto, mas é importante que você entenda os fundamentos, né, do que está por trás disso. E aí, um ponto para a gente fechar aqui, ó, as pessoas confundem o papel do cliente com o do PO? Sim, né? Por isso tem tanta dificuldade em gerenciar. Então, veja, as pessoas têm dificuldade em gerenciar mudanças, por quê? Porque o cliente pode mudar de ideia toda hora. Pode ter dificuldade para gerenciar impacto, porque às vezes o cliente nem sabe direito o impacto, né? Então, se o cliente não sabe o impacto, ó, uma vez eu vi um exemplo de um Inception ali, cheio de post-it, com características de produto, mas não tinha os indicadores de negócio. Eu já vi isso mais de uma vez, tá? Eu já participei de Inceptions assim. Um monte, ó, o produto vai ser assim, assim, assado, mas o que que a gente está perseguindo? Você precisa fazer uma investigação maior, isso é muito importante, porque senão você vai entregar um monte de funcionalidade, mas a métrica de sucesso principal, de produtividade, vai estar escondida, né? Qualidade, ó. O cliente não entende que qualidade só faz sentido se aumenta impacto. Ah, tá super igual a especificação aqui, exatamente como a gente pediu. Tá, mas vai contribuir com qual benefício? Percebe? É importante olhar sempre para isso, tá? E por isso que tem muita dificuldade nessa confusão, né, do papel do PO e do cliente, tá? E o PO, segundo o Scrum Guide, é o quê? Ele é o responsável final pela mudança. Então, se o PO não concorda, não pode mudar, mas se o cliente pode demitir o PO, aí ele acaba mudando, né? E criando problema no projeto por incompetência para conscientizar o cliente. Então, esse é um grande problema. Ó. O PO não concorda, não pode mudar, né? Mas se o cliente pode demitir o PO, e aí? Ele acaba mudando, porque o cara não quer ser demitido, não quer perder o contrato, entendeu? Mas ele acaba sendo, como que eu posso dizer? Ele faz isso às vezes porque ele é incompetente para conscientizar o cliente. É claro, nem todo mundo é convencível, algo nesse sentido, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Ó, você vai mudar aqui, vai gastar mais, não vai resolver, pode ter risco, entendeu? Às vezes a pessoa fala e não resolve, aí acaba mudando. Né? Mas o pior ele tem que ter essa consciência de qual é a responsabilidade dele dentro do contexto daquele projeto, né? E a responsabilidade é do PO, não do cliente, né, de conscientizar, pois quem deve ser um GP de referência, um gestor do projeto de referência, é o gestor. Né? O cliente ele deve focar no impacto, mas se ele não entender de gestão de projetos, o gestor tem o dever de ensinar a gerenciar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque gestão de projetos, gente, de software, não é improviso, agilosidade e etc. Então, muitas pessoas, eu até fiz um conteúdo recentemente que fez muito sucesso sobre isso, né? Assim, eu vejo que a gestão ágil ela se tornou o que se tornou, essa bagunça, esse negócio cheio de lacunas, assim, não porque ela é ruim, mas é porque as pessoas não sabem o que que é. Elas acham que gestão é uma coisa que você improvisa, você sai fazendo, isso aí é gestão, a gente se reunir uma vez por dia, dá feedback uma vez por semana, isso é gestão e não é gestão, gente. Não de projeto de software. É gestão de outras coisas. Afinal de contas, como diz Falcone, gestão é o que as pessoas e empresas fazem para alcançar metas, né? Então, não confundam o papel do cliente e do PO. Entendam que é complexo, pode ter sobreposição, mas você tem o dever de estudar e poder aplicar da melhor forma possível, tá?
Agora, quais os benefícios, né, de você ter clareza de papéis e responsabilidades? Você vai ter maior chance de adesão às variáveis críticas de qualquer projeto de software, né? Então, se você tem clareza, a chance de você gastar menos horas, de você entregar no prazo, de custar menos, de você passar menos risco, de você ter mais adesão ali aos critérios de qualidade e ter mais impacto é maior. Tá? Então você sempre tem que olhar, mas por que eu preciso definir papéis e responsabilidades? Não é muita burocracia? Não, não é burocracia. Né? O tempo que você gasta pegando isso aqui, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, chegando com a sua equipe, gente, o que a gente vai adaptar disso aqui? Não é nada. Perto do tempo que vocês vão gastar batendo cabeça. Né? Então é aquela economia burra de tempo, não parar para escrever papéis e responsabilidades, tá bom? Agora, como você vai fazer isso? Então, deixa eu pegar aqui. Me perdoem que o negócio abre de uma vez aqui. Eu preciso ir fechando para fazer sentido na explicação. Então, veja, ó, como deve ser a relação entre o gerente do projeto, PO e cliente em um projeto de software? Vamos responder isso logo. A relação geral, ó, o cliente, ele foca para garantir que o projeto atenda necessidades estratégicas e operacionais. É isso. Ó, atende a minha necessidade? Vai gerar impacto do que eu preciso? Então, pronto. Tá? Então, o papel é o quê? Fornecer requisitos e validar entregáveis, requisitos especialmente de negócio, aprovar as mudanças relevantes no business case, no scope, isso aqui é muito importante. Mudança de business case é o cliente, gente, que aprova, tá? E apoiar a medição de benefício. Isso aqui é fundamental. Se entregou, mas não gerou benefício, a responsabilidade é do gerente do projeto, sim, mas comumente é do cliente que não usou adequadamente, né? Beleza? Então, esse aqui é o foco e é o papel na relação do cliente de maneira geral com todo mundo, né? O Product Owner é garantir que o produto gere valor para o negócio, tá? Então, garantir que o projeto atenda às necessidades estratégicas operacionais é uma coisa, agora que o produto gere valor para o negócio é diferente, percebe? O projeto, o cliente, ele olha como um todo, junto com o gerente do projeto e junto com o PO. Agora, o PO ele é focado nas características do produto, tá? E o papel da relação dele é o quê? É traduzir as necessidades do cliente em backlog priorizado. Necessidades, impacto de negócio, leia-se. Melhoria qualitativa. Negociar com o GP, impactos de escopo, tempo, custo, né, quando tiver mudança. E ser o filtro entre o cliente e o time, equilibrando as expectativas e entregas reais. Então, ele é aquele cara que eventualmente ouve ali e fala para o cliente isso não, isso sim, entende? Então, se ele é separado, né? Se ele é a mesma pessoa, aí é só grudar as responsabilidades. E o gerente do projeto, ó, ele garante a entrega no prazo. Né? Então, custo, escopo definidos, maximiza os benefícios planejados e o papel na relação é facilitar a governança como um todo. Né? O gerente do projeto ele é quem cuida de tudo, tá? Mas ele não é o responsável final. Segundo o GHS, tem um executivo acima dele que tem a responsabilidade de trocá-lo se ele estiver performando mal, e esse executivo pode ser o cliente. Né? Então, por isso que é complexo, mas tem jeito de resolver. É só você ter método claro para fazer as coisas, tá? Agora, a gente deu uma visão da relação geral, vamos para a relação específica, ó. O GP e o PO. O GP garante que as entregas estejam dentro dos limites do projeto. Basicamente é isso, ele cuida daquelas variáveis lá que eu mostrei. O PO garante que as entregas priorizadas tragam valor, né? Por quê? Porque ele é responsável pela priorização. O cliente fala a necessidade de negócio. Agora, as características técnicas, o que vem primeiro, o que vem depois, etc. O PO, especialmente quando ele é técnico, ele tem mais condições de fazer isso do que o cliente, porque o cliente, a tendência é que ele entenda basicamente do negócio, né? Ambos devem trazer, ambos devem negociar mudanças, tá? E alinhar escopo, prazo e benefício. Então, isso aqui, os dois estão ali responsáveis pela gestão, né? Especialmente do escopo, do prazo e dos benefícios e critérios de qualidade também, né? Eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais claro. Agora o gerente do projeto e o cliente, ó. O GP traduz os impactos, as variáveis gerais, ó, a gente planejou aqui, vai ser entregue esse benefício aqui em tanto tempo, né? Das solicitações do cliente e educa o cliente sobre gestão de projetos, evitando decisões precipitadas. Isso aqui é muito importante, gente, tá? Então, o GP ele tem a responsabilidade de educar o cliente. Ah, não, não vamos fazer papéis e responsabilidades, não. Não vamos fazer reunião para fazer gestão, não. Não vamos olhar todos os indicadores, vamos sair fazendo logo. Eu já vi muito isso, gente. Já vi muito isso. O cliente quer, o próprio cliente é agiloso, né, ele quer as coisas rápido porque ele não entende, né? A pessoa é ansiosa, quer sair fazer
quer sair correndo, ou não pensa numa gestão mais robusta, porque ela não tem o conhecimento. Uma vez que você detém o conhecimento, aí você é responsável por passar. Né? Não fica culpando o cliente. Ah, o cliente é burro, não sabe. Tá, mas você está ensinando ele. Pensa nisso, né? Agora o PO e o cliente. Ó. O PO representa o cliente junto à equipe, né? Mas também deve educar e filtrar demandas. Então, a relação do PO e do cliente é principalmente filtrar demandas, né? Garantindo que apenas mudanças alinhadas ao valor de negócio entrem no backlog. Então, aqui que é o grande desafio. Ó, entendi que essa sua necessidade é importante, mas tecnicamente faz mais sentido a gente fazer outra coisa antes. Ou não, isso aqui não vai entrar agora porque a gente está perseguindo esse benefício, entende? Então, é aquela pessoa que entende mais do produto e precisa também entender do negócio. Senão, ele vai aceitar qualquer coisa, né? Ou ele vai dizer não sem fundamento. Então, esse que é o ponto, a relação específica é essa, tá? E onde acontecem mais erros, ó, o cliente atua como peão improvisado, né, sem uma estratégia clara, não tem a definição das estratégias, não tem uma governança mais robusta, isso aqui é muito comum. O PO aceita todas as mudanças do cliente sem medir impacto, às vezes porque ele é um cara muito técnico, ah, só olha as características técnicas, ah, mudança aqui, então muda, mudança aqui muda, não tem comprometimento nenhum com o controle de todas as variáveis. Ou o GP tenta controlar o backlog. Isso aqui acontece também, né? Confundindo-se com o papel do PO. Quando o GP e o PO é a mesma pessoa, ok. Mas quando é separado, é importante que isso seja conversado, né? Então, esses que são os maiores erros. Boa prática na relação, então o cliente foca no impacto, o PO traduz impacto em funcionalidades priorizadas e o GP garante que o caminho é viável e tem tudo sob controle, tá? Então, um resumo para garantir a relação saudável, olha só. O cliente aponta o porquê, o PO o quê e o GP o como, né? Ele organiza tudo para que você tenha bem claro o como, certo? Olha, dúvidas, comentários, podem mandar aí. Quem está ao vivo, né? A Patrícia que está aqui hoje comigo, ou caso você esteja assistindo a gravação, fiquem à vontade para mandar comentários, fazer suas considerações. Tá? Isso aqui é uma visão geral, né, de como deve ser a relação entre esses três papéis. E aí, assim, até eu estava pensando antes de fazer esse conteúdo, poxa, como que eu posso agregar com as pessoas um pouco além do aspecto técnico, né? Bom, para você eventualmente resolver um problema de conflito, né? Pô, eu tô com um problema de conflito, porque eu já vi muitos casos assim, ah, o cliente não me entende, o cliente, poxa, é uma pessoa difícil de lidar, ou o gerente do projeto é muito ruim, enfim. Gente, conflito você resolve com cuidando da sua mente, silenciando a sua mente. Às vezes é melhor você não falar alguma coisa do que falar alguma coisa atravessada, né? Então eu tava pensando nisso antes, assim, porque hoje em dia as pessoas vivem muito a flor da pele, assim, né? Muito, nossa, preciso falar as coisas que vêm, não sei o quê. Às vezes você, quanto mais conhecimento tem, mais quer falar, mas é importante entender que às vezes você silenciar, deixar para falar depois alguma coisa que você não tem certeza. Não que você não tenha certeza tecnicamente, mas você não tem certeza do impacto que aquilo vai gerar para a pessoa. A pessoa pode se sentir mal, constrangida, ou você pode usar aí de ironia às vezes, né? É importante não falar. Fique quieto, resolva depois, porque não basta conhecer muito bem tecnicamente as coisas, você tem que estar sempre de olho aí na sua saúde mental, beleza? Eu vou colocar agora aqui a, esse mapa mental para vocês responderem o NPS e terem acesso ao conteúdo. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se não tiver, encerramos por aqui. Alguma dúvida aí, Patrícia? Se quiser falar, comentar alguma coisa, se eu te ajudei. Beleza. Aquele ponto ali que você trouxe sobre OKRs e releases, né? Tem muito a ver com tem muito a ver com a função do cliente, né? Então o cliente ele precisa deixar claro assim os OKRs que vocês estão perseguindo. E as releases, elas são grupos de funcionalidades que, quando são entregues, impactam no OKR, né? Isso você vai ver lá no módulo 3, como você é aluno do GHS, quando você gerenciar ali a execução do projeto, você vai ver o que que é uma release, o que que é uma sprint,
mas é basicamente isso, né? Então, é o gerente do projeto junto com o PO e o cliente que precisam planejar as releases, porque elas são grupos de funcionalidades que geram impacto nos OKRs, tá bom? Então, eu vou liberar o NPS aqui para vocês responderem, e eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Você tá lá no grupo do WhatsApp das lives, né? Beleza. Vou mandar lá, aí vocês respondem e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.